Tá decidido, Flamengo vai tentar a contratação do atacante Luiz Henrique do Zenit. Polêmica envolvendo Filipe Luiz e Lucas Paquetá. Time inicia a preparação para o duelo de domingo, válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje, dia 12 de fevereiro, uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Após a vitória no último confronto pelo Campeonato Brasileiro, diante do Vitória no Barradão, o Flamengo retorna aos trabalhos hoje. Os jogadores receberam folga nesta quarta-feira e hoje tem atividade já avisando o confronto de domingo, 5h30 da tarde, no estádio Newton Santos, contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Inclusive o Flamengo divulgou aí a programação e precisa vencer esse clássico se quiser continuar vivo no torneio. Se o Flamengo vencer o Botafogo, o Flamengo vai para a semifinal e joga na próxima semana contra o Lanús. É o primeiro jogo válido pela Recopa Sul-Americana, então o Flamengo precisa vencer para continuar aí com chances no Campeonato Carioca. Enquanto isso, está rolando aí, né, a rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos aí o empate do Atlético Mineiro em casa com o Remo. Rapaz, o Remo chegou a fazer 2-1 no finalzinho, e aí no último lance o Atlético Mineiro empatou. Tivemos a vitória do São Paulo em casa diante do Grêmio por 2-0. O Vasco perdeu em casa, em São Januário, para o Bahia por 1-0. Chapecoense e Coritiba 3-3. O mesmo placar de Atlético Mineiro e Remo, 3-3. E tivemos um 2-2. Mirassol vencendo o Cruzeiro em casa por 2-1, tomou um empate no final. Hoje tem Atlético Paranaense e Santos, 7 horas da noite. Fluminense e Botafogo no Maracanã, 7h30. Teremos também Corinthians e Red Bull Bragantino, 8 da noite. E o último jogo aí para fechar a rodada, o Internacional recebe o Palmeiras. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Flamengo está atento e demonstra interesse na contratação do atacante Luiz Henrique, que está atualmente no Zenit. Aquele Luiz Henrique, ex-Botafogo, que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, é um grande admirador aí do jogador que está na lista de prioridades para o meio do ano. O Flamengo vai tentar a contratação do Luiz Henrique no meio do ano. E aí não se sabe se ele será convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Não se sabe se o Luiz Henrique vai para a Copa do Mundo. Se for, ele ficará mais valorizado ainda. Mas vamos ver o que acontece em relação à seleção brasileira. O Luiz Henrique se tornou aí um nome recorrente nas janelas de transferências desde que deixou o Botafogo, onde se destacou para atuar no Zenit, né? O Zenit, que inclusive considera um ativo valioso, estipula um valor de negociação entre 35 a 40 milhões de euros, o que equivale a 216 ou de 216 a 247 milhões de reais. Antes da sua transferência para o Botafogo, o Luiz Henrique chegou a receber propostas, incluindo do Flamengo e também do Fluminense. Na época preferia um empréstimo, mas o Botafogo acabou pagando 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais, para garantir aí o atacante, que rapidamente se firmou como ídolo da torcida. O Flamengo busca reforçar o seu elenco e vê em Luiz Henrique um jogador com características que atendem às necessidades, especialmente para a posição ali de atacante ou até mesmo ponta. A janela do meio do ano promete ser mais movimentada e o clube carioca planeja aí fazer contratações significativas para fortalecer ainda mais a equipe. As negociações ainda estão no estágio inicial, mas a valorização do Luiz Henrique, a valorização que ele adquiriu no futebol brasileiro, faz com que sua contratação não seja simples. O Flamengo, no entanto, está disposto a fazer esforços para trazer o jogador
e deve apresentar em breve uma proposta ao Zenit. A movimentação no mercado e o interesse do Flamengo em Luiz Henrique refletem na estratégia do clube de buscar talentos que possam impactar positivamente a equipe nas competições que disputa. A situação continuará a ser monitorada nos próximos meses à medida que se aproxima a janela de transferências. Então tá aí, o Luiz Henrique é o grande sonho aí do BAP, né? O BAP também tinha um sonho do Paquetá e não mediu esforços para trazer o meia, tanto que o Boto conseguiu aí chegar a um acordo com o West Ham, também contou com a vontade, né, do jogador, que foi primordial, isso tem um peso, né, em qualquer negociação, e a do Luiz Henrique vai ser mais difícil, porque ele tem uma identificação com o Botafogo, mas essa questão de identificação a gente vê que é até a página 3, né? Vê aí o exemplo do John Arias, que é ídolo no Fluminense, tem identificação no Fluminense. Quando o Palmeiras chegou lá com a sacola de dinheiro, vambora, vou pro Palmeiras. Já pode, inclusive, estrear contra o Internacional hoje à noite. Já está regularizado. O Gerson, né? Gerson, você viu aí, veio pro Flamengo, depois foi pro Zenit, aí voltou pro Cruzeiro, é isso. Jogador que bate no peito, não, eu tenho identificação com o clube e tal. Não, isso aí até a página 3, o dinheiro é que manda, na maioria dos casos, né? Hoje em dia, são poucos os jogadores que atuam em um clube só. Ou quase nenhum, né? Eu sinceramente, acho que o último aí foi o Rogério Ceni, né? Que só jogou no São Paulo. Bom, mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível contratação. O atacante Luiz Henrique é um nome que te agrada? Acha que ele daria certo no Flamengo? Acha que o Flamengo conseguiria a contratação do Luiz Henrique? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Tá esquecido lá no Zenit. O Zenit continua proibido de disputar a Champions, a UEFA, a Europa League. Então, vai ficar fazendo o que lá? Só disputando o campeonato nacional, passando frio e ganhando os milhões? Nem ser feliz no Mengão. Bom, vamos falar aqui da polêmica envolvendo o Luiz Henrique, o Paquetá e o Filipe Luís. A torcida tá polemizando aí essa questão do posicionamento do Lucas Paquetá. Inclusive ontem eu gravei um vídeo pra gente, deixando aqui a minha opinião. O torcedor ele tá sempre certo, né? Mas assim, tem uma parte da torcida que entende esse tempo do Lucas Paquetá, que é um tempo de readaptação. Ele tá aí há 14 dias no Flamengo, fez 5 atividades com o elenco, não participou da pré-temporada, jogava em um time completamente um estilo de jogo diferente, que é o West Ham. O West Ham ele não propõe jogo, ele não tem a posse de bola, ele não marca pressão, completamente diferente. O Flamengo é esse time. Só que ele chega num Flamengo de muita instabilidade, né? O Flamengo não começou bem, a parte física, a parte técnica, a parte tática, tá tudo bem aquém, né, do que o Flamengo, daquele Flamengo que a gente conhece de 2025. Então é um novo Flamengo e o Paquetá tenta encontrar o seu lugar na equipe. E tem muita gente detonando o Paquetá, dizendo que foi um dinheiro investido errado, que o Paquetá não é isso tudo. E tem muita gente criticando também o técnico Filipe Luís, por entender que o Filipe está acabando com o Paquetá, escalando ele numa posição errada. Eu vou até pegar aqui o gancho da última coletiva em que o Filipe diz: o Paquetá não é ponta, ele joga de meia, ele marca de ponta, que é diferente, como se fosse a mesma função que ele jogava no West Ham, o interior. Simplesmente que desse lado tínhamos o Royal. Jogo com 2 volantes lado a lado, normalmente, e não precisamos de volante, precisamos de meia. Essa fala do Filipe, ele entende que o Paquetá é um meia, o Paquetá não é volante, e o Paquetá não é ponta. Bom, já temos aí. O que significa jogar de meia? Ele pode jogar como meia centralizado, que quem faz isso hoje no Flamengo é o 10, é o Arrascaeta. Ele pode jogar na meia direita ou ele pode jogar na meia esquerda. O Filipe Luís ele não está errado. A posição do Lucas Paquetá é meia, não é volante e também não é ponta. Acontece que ele já jogou de segundo homem no West Ham, no Lyon e também no Milan, quando foi para a Europa. Mas ele não gosta muito de atuar naquela posição ali de segundo volante. As posições que o Paquetá mais atuou no West Ham, vamos pegar aqui as 2 últimas temporadas dele na Premier League, a posição que ele mais atuou, sabe qual foi? Meia esquerda. Segunda posição que ele mais atuou no West Ham, meia centralizado, que é a posição do Arrascaeta. A terceira posição que ele mais atuou, meia direita, que é o que o Filipe vem utilizando ele. Então eu acho o seguinte, eu acho que é uma questão aí de readaptação ao futebol brasileiro, de entender o estilo de jogo do Flamengo e do Filipe também conseguir ali encaixar
o Paquetá no time, né, na melhor posição, podemos dizer assim. Eu acho que tem que ser Arrascaeta e Paquetá ali no meio campo. É a minha opinião. Acho que ele vai render mais. A bola, quando ele jogava no West Ham, sempre passava pelos seus pés. Ele ditava o ritmo do jogo, né, encontrava os espaços, dava o passe quebrando linha. Tamanha a importância do Lucas Paquetá. E ele jogava tanta bola, mas tanta bola no West Ham, que antes do processo que ele enfrentou lá na Federação Inglesa de Futebol, o lance das apostas lá, o Pep Guardiola queria a contratação do Paquetá no City. Né? Nós estamos falando de talvez um dos maiores treinadores do futebol, de uma das maiores equipes, que é o Manchester City. Então, assim, o Paquetá não é qualquer um. O Paquetá é um jogador acima da média. E eu acredito que nos próximos jogos o Paquetá vai acertando na equipe, assim como todo o resto, né? Porque o elenco do Flamengo, o time do Flamengo precisa acertar, porque 2 ou 3 jogadores estão se destacando nesse início de temporada, que é o Cebolinha, o Carrascal, que está muito bem, né? O Rossi, né? O Everton Araújo, até mesmo o Pulgar. Então, acho que o time todo vai se acertar, vai adquirir ritmo, né? Por conta aí desse início de temporada, pré-temporada que foi interrompida, o Flamengo não teve o tempo necessário, foi o último time a parar de jogar, foi o último time a voltar a jogar nesse ano, então muitas coisas influenciaram no conjunto da obra, né? É por isso que o Flamengo é o time que está aí aquém na parte física, né? Qualquer time está melhor do que o Flamengo na parte física, mas isso aí vai adquirindo jogo a jogo, né? Treino a treino, enfim. Eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que é uma polêmica desnecessária, só quem perde é o Flamengo. Devemos aí apoiar e torcer para que o Filipe Luís consiga aí um posicionamento com o Lucas Paquetá e que o Paquetá consiga essa readaptação logo. Bom, vamos falar aqui do Shopping do Rafla. Se você ainda não adquiriu o seu produto, tá passando aqui, ó, as camisas do Flamengo. Tem camisa masculina, camisa feminina, tem camisa infantil, tem todos os modelos, todos os tamanhos. Essa camisa aqui tem no Shopping do Rafla. Você pode adquirir e você pode escolher aí, né, qual manto você quer. Entrega em todo o território nacional. 2 coisas acontecem quando você compra no Shopping do Rafla, aqui na plataforma. A primeira é que você ajuda o Flamengo diretamente, porque são produtos licenciados do clube. O Flamengo ganha sempre uma porcentagem. E a segunda é que você também ajuda o canal Rafla Melo. Por a gente ser afiliado, a gente também ganha uma porcentagem. Então dá uma moral no Shopping do Rafla. Eu volto ainda hoje, nesta quinta-feira, com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Peço o seu carinho, a sua inscrição aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, né? O seu like, seu joinha ajuda demais os nossos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo para os amigos, para a família. E vamos com tudo. Um grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!